Olá, bom dia. Estamos no Dezembro Laranja. Só para você ter uma ideia, o câncer de pele é o câncer mais comum em todo o Brasil. Ele responde por 33% de todos os casos notificados. E em alguns casos, algumas situações, ele pode ser bem grave e até letal. Mas é claro que tudo isso tem como evitar. É por isso o mês de conscientização. E para falar sobre todas essas prevenções e cuidados que se deve ter para evitar o câncer de pele, eu vou conversar hoje, que veio tomar café comigo, foi a Cássia Leite, que é dermatologista. Bom dia, Cássia, seja bem-vinda. Feliz demais de estar aqui mais uma vez. Pois é, para a gente falar nesses cuidados, nessa prevenção que a gente tem que ter. A gente mora num país super ensolarado. O Nordeste, então, nem se fala. Tem um sol agora para cada uma pessoa nesta região, em São Luís, então. Sim. Os cuidados aí, eles redobram ou eles são aqueles mesmo que a gente tem que adotar no dia a dia? Eles redobram e tem algo que é muito importante da gente frisar, por exemplo, se você mora num apartamento ou numa casa que tem muitos vidros, né? Você acha que ali você não está exposto ao sol, mas você está exposto ao sol. Dentro de casa? Dentro de casa, entendeu? Porque a radiação, ela está ali entrando. E isso é algo que eu tento conscientizar muitos pacientes, que às vezes a pessoa acha, eu não pego sol, mas aqui é impossível você não pegar sol. Quando você desce do seu carro e vem até um estúdio, quando você vai para o seu trabalho, você está sendo submetido a uma radiação solar e na sua própria casa ou no trabalho, né? Os vidros em si, eles drenam o raio UVA, mas o UVB, que é um dos grandes causadores do câncer de pele, ele não é drenado, então isso pode gerar problemas para o futuro. E você falou uma coisa interessante, quando você desce do seu carro, que você desce do ônibus, que vai para ali, vai para lá, porque a gente sempre tem a sensação de que a gente só pega sol quando a gente está deitado lá na praia, né? Sim. Parece que só na praia tem sol, né? Exatamente, é o que muita gente chega, mas eu não pego mais sol. Se for, não, pois vamos ver seu dia a dia. E durante o seu dia a dia você acaba pegando sol. Ainda mais no Maranhão, né? Que a gente tem muito sol, muita exposição solar e a gente já tem a exposição das férias também, né? E vai tudo se somando. E é cumulativo o efeito, né, Cássia? Isso é que é muito importante, porque às vezes o paciente chega lá comigo já com 40 e poucos anos e fala, mas eu não pego mais sol. Aí você vai ver lá quando ele tinha 11 anos e ele se submetia à exposição solar, tinha a famosa marquinha de biquíni. E tudo isso, gente, vai se acumulando, a gente não consegue anular. Então a exposição solar é diária e cumulativa. E aí a conta chega lá depois dos 40 e poucos anos. Essa marquinha do biquíni parece um modismo, né? Sim. Eu diria até que ele agora já está um pouquinho menos, mas né? ainda tem, mas né? Todo mundo gosta daquela marquinha. Pode ser bonita, mas é nociva, né? Quer dizer, para quem acha bonito, pode ser bonito, mas é nociva e é perigosa para a saúde, né? Eu sempre falo e brinco com as pacientes que você tem que escolher ou a marquinha do biquíni ou a mancha, o melasma e o câncer de pele. Então Mais a balança tarde, né? é essa. Você realmente acaba escolhendo. Quando você faz a marquinha de biquíni, você aumenta muito a chance de você ter um câncer de pele e ter as manchas, né? Porque quem gosta de marquinha de biquíni é porque é vaidosa e não vai gostar de ter manchas no futuro, nem ter melasma, tudo isso também é relacionado com o sol. Então a gente escolhe, né? Tem que escolher. Ou a marquinha de biquíni ou pele saudável. Exatamente. Mesmo aquela marquinha que é feita em estúdio de bronzeamento artificial, acho que a gente não tem isso, não tem? Tem. Do bronzeamento artificial e que faz aquela marca bem marcada. Mesmo nesses casos, quando não é o sol, é o tratamento artificial, oferece riscos? Riscos altíssimos. Essas câmaras, elas inclusive são proibidas e elas continuam aí, algumas ainda funcionando, mas elas aumentam muito a exposição solar. Mas existe um bronzeamento que eu falo que é seguro. O bronzeamento a jato, porque ele acaba sendo uma pintura, tá? Então esse bronzeamento a jato, para quem gosta muito de ter aquela marquinha, é uma grande opção. E a utilização daqueles cosméticos, né? Tem vários cosméticos hoje que você utiliza, você passa no corpo e que causa também essa sensação de bronzeamento sem ter a exposição solar. Tem agora muito produto assim, né? Que dá um certo brilho na pele, né? Deixa a pele mais moreninha, e é só você né? escolher uma marca legal, você consegue ficar bem. Eu já usei, acho legal. Pronto, se ela já usou e se ela acha legal, aprovou, tá aprovado. Acho que a gente já pode usar. Mas, assim, quando chega o mês de dezembro, todo mundo fica de olho, né? Fica lembrando que o dezembro é laranja, que a gente tem que ter cuidado. Mas logo depois de dezembro vem o janeiro. E janeiro é aquele mês de muitas férias, que tem viagem para o Nordeste. Então, por exemplo, se a gente vai para os lençóis com aquela areia toda,
o reflexo da areia, aí aumenta mesmo, não tem jeito. Aumenta. O que você pode fazer? Além do protetor solar fator 30, as roupas de proteção solar nos ajudam demais, né? Tem gente até que a gente usa aquela balaclava para aqueles pacientes de melasma. Eu já usei isso fazendo matéria na Teams, eu já usei. E é importante. E aquilo ali funciona muito, né? Você realmente consegue ficar sem se pigmentar. Mas para quem não faz trilha, para quem vai ali fazer mais o turismo, é utilizar as roupas, utilizar o fator de proteção. E em alguns casos a gente prescreve também medicamentos que diminuem um pouco o efeito do sol na pele, que são antioxidantes. Existe um, inclusive, que é a base da samambaia, que é interessante demais. Ele diminui tanto a pigmentação da pele quanto a exposição aí que causa câncer de pele. Tem muita coisa à disposição, né? Mas aí a gente pode falar assim, Cássia, tem muita coisa à disposição, mas eles nem sempre são acessíveis. Esse argumento vale? Tem algumas coisas que têm um valor alto, mas assim, as roupas de proteção, por exemplo, elas têm um valor um pouquinho mais alto, mas elas têm uma proteção custo-benefício eterna. Também, né? A gente fala que a proteção é eterna. Se você tiver aquele cuidado na hora de lavar aquela peça, né, lavar na mão, não precisa colocar na máquina, aquela proteção daquela peça é para sempre. Então é algo que, se você for realmente colocar no dia a dia, é um preço que se dilui, né? Porque se você tiver o cuidado, ela vai ter aquele efeito para sempre. E os protetores solares hoje tem de todo preço. Tem de todo Você preço. pode ir na farmácia, tem bem barato, tem aqueles mais caros. E todos que tiverem um fator de proteção 30 vão estar te ajudando muito. A diferença vai ser, por exemplo, a gente tem uma tendência de pele mais oleosa. Então, aqueles pacientes que têm pele oleosa vão usar uma tecnologia que tem um custo maior, né, que já diminui a oleosidade. Mas, no todo, se você não tiver poder aquisitivo, compre aquele 30 básicozinho e você já vai estar se protegendo bem. Porque a gente fica com a sensação de que se esse aqui tem fator 30, esse aqui tem fator 30, esse aqui custa 150, aí esse aqui custa 50, a gente sempre acha que o de 150 vai proteger mais, mas não, o fator 30 é o fator 30 para todos. Isso, a diferença que vai ser, às vezes, é um produto a mais, com um pouquinho mais de sofisticação, uma cosmética melhor, mas assim, o 30 em si já vai estar ajudando muito esse paciente. Então, basicamente o 30, ele é o fator ideal, e aí eu já falo mais pro rosto, porque, por exemplo, no rosto eu costumo usar mais de 50, porque eu morro de medo do sol, né? Não. Eu uso mais de 50, mas o 30 já seria ideal? Já seria. Se você tiver condições de comprar um protetor com fator maior, excelente. Com certeza você vai ter um tempo de proteção maior e você vai ter uma tecnologia melhor. Porque o que acontece? O protetor, além do protetor em si, a quantidade que você passa é que vai gerar aquela proteção. Então você imagina comigo, se você tem um protetor que é muito oleoso, a tendência é que você não use a quantidade correta. Vai melecando, vamos falar bem no popular, vai melecando a pele, né? Vai exatamente, aí você não usa a quantidade correta. Então, às vezes, esse que é um pouquinho mais caro, ele te oferece uma capacidade de ser menos oleoso e você consegue usar a quantidade correta. Que isso é importante de frisar. Um protetor com cor, por exemplo, ele já te agrega uma proteção a mais. Eu amo. Também amo. Eu já venho maquiada com protetor com cor. Só o protetor solar já te deixa pronta para o dia a dia, né? No dia a dia eu acho que é interessante usar. Exatamente. E não usar só na praia, né, gente? Usar todos os dias. Mesmo quando está chovendo, porque às vezes quando está chovendo, vocês dizem, não tem sol, para que eu preciso de protetor? Tem que usar mesmo de Sempre tem, até na neve, né? Porque sempre tem a reflexão. A neve, ela queima mesmo. Em tudo, sabe? Ela deixa tudo avermelhado, né? Deixa tudo avermelhado, incrível, né? Mas agora vamos falar, a gente falou muito agora de cosméticos, vamos falar dos efeitos, assim. Em que situação você diz assim, esse paciente já passou do ponto, ele já não está mais com marquinhas de biquíni saudável, ele já não está mais com bronzeamento saudável, a situação dele agora é de saúde? Pois é, uma das coisas que a gente primeiro vê, o aparecimento de muitas manchas, né? Você começa a ter muitas manchas, depois você começa a ter umas plaquinhas que descamam. Então, não sei se você já viu aquelas pessoas que descamam a pele, né? Tem várias lesõezinhas que vão descamando. Isso já é um sinal que você abusou. Eu sempre falo que as pacientes que chegam assim, eles já pegaram sol da vida toda, já passaram da quantidade de sol que precisava. O destaque dele está no máximo. Então, por isso que eu falo, olha, protetor solar para você é igual a um remédio. Ele não é uma opção, é um remédio. E esses são um dos principais sinais. E aí começam a aparecer as lesões. Que o que nos deixa mais preocupada é porque essas lesões, ela costumam aparecer na área onde você se deixa mais exposto, e geralmente é o rosto, né?
Porque o corpo a gente usa roupas. É isso, é verdade. Né? Do dia a dia. Você quase não tem mancha nas pernas, por exemplo, né? Você está sempre, pelo menos da cintura para baixo, está sempre bem vestido, né? Pois é. E aí aqui, onde ele aparece no rosto, nas orelhas, nas pessoas que são calvas no couro cabeludo e nos braços, que são as áreas que acabam ficando mais aí expostas ao sol. Tá bom, nós vamos fazer só um intervalo aqui na nossa conversa, mas é rapidinho, nós não vamos tomar sol, nós vamos tomar água e café e vamos voltar para conversar rapidinho, um minutinho só. Já estamos de volta falando aqui sobre o Dezembro Laranja e o alerta para o câncer de pele, que é um dos mais frequentes no nosso país. E eu estou conversando com a doutora Cássia Leite, que é dermatologista. Nós estávamos falando dessa manchinha. Mas além disso, por exemplo, a mão, principalmente de pessoas mais idosas, você vê a mão normalmente cheia de manchinha. Aquilo também é resultado de sol? É, o sol ele causa tanto as rugas quanto as manchas e nos casos mais graves, o câncer de pele, né? Então, todas essas manchas, elas são definidas geneticamente. Quando você soma com sol, é igual a 100%. Então, vai aparecer as manchas. Mas nesses casos, doutora, é possível reverter? Quer dizer, é possível eliminar? Tem as técnicas mais modernas hoje já conseguem fazer isso? Já. A gente sempre frisa o Dezembro Laranja exatamente para que a gente consiga fazer o diagnóstico precoce. Porque pensem comigo. Se você diagnostica o sinal pequenininho, por exemplo, no rosto, no nariz, que são áreas que têm pouca pele, você consegue utilizar técnicas avançadas, e a gente até faz uma dessas técnicas que se chama cirurgia de Mohs, onde a gente faz a retirada bem cirúrgica desse tumor. Agora, em pacientes que o tumor já está maior, imagina, para você operar uma lesão grande do tamanho de uma moeda perto do olho. Olha as consequências que isso pode trazer. Pode deixar o olho do paciente com alterações, né, com equitrópio, que seria essa queda da pálpebra, pode gerar a perda de uma asa do nariz. A gente já teve paciente... Acho que o nariz é muito complicado, né? É muito frequente, né? E é muito frequente. Eu acho que a ponta mais saliente do rosto, né? Pega muito sol, né? É verdade. É comum aqui no estado? Muito comum. No estado a gente tem filas e filas aí de pacientes que têm câncer de pele, e do interior também, que são pacientes que demoram muito para vir. As pessoas que trabalham nas regiões rurais, os pescadores, imagina, são pessoas que não usam roupa, né? Eles usam só um short. Só o short. Então, além de ter as lesões do rosto, eles têm no corpo também muitas lesões. E são pacientes que demoram a chegar. Além disso, tem aqueles pacientes albinos que não têm a pigmentação. Esses também são muito vítimas de câncer de pele e às vezes tem câncer de pele no corpo todo. E a gente às vezes tem que escolher as lesões que vão ser retiradas. Então, por isso que o Dezembro Laranja é tão importante, porque o diagnóstico precoce vai gerar um tratamento melhor para o paciente. Com toda certeza. Aí a gente pode alegar assim, pelo menos o pessoal fica mais distante da capital e tal, que tem pescador, por exemplo. Sim. Diz, mas esse é um serviço que ele não está tão acessível, que ele não é disponível para toda a população. Mas nas unidades básicas de saúde não é possível já começar, pelo menos, identificar lesões mais perigosas, vamos dizer assim? Sim, a gente consegue identificar. E a gente tem os hospitais de referência aqui, né? Sim. Que são referência em oncologia cutânea, que conseguem também tanto diagnosticar quanto tratar esses pacientes. Então não tem essa desculpa de que não é acessível, né? Todos os hospitais do SUS, da rede de atendimento, podem fazer tranquilamente esse trabalho. Podem. O que acontece com o câncer de pele muitas vezes, eu sempre falo que o paciente também tem uma parcela de culpa no seguinte sentido, ele vê aquela lesão crescer, mas geralmente ela não dói. Então, por não doer e aquela coisa da gente ter sempre algo mais importante para fazer, você vai deixando e aquilo vai crescendo. Então, quando o paciente chega, a lesão já tem 2, 3, 4 anos. E aí já é uma lesão grande, já vai precisar fazer um tratamento muito, muito mais agressivo. Talvez se doesse, a gente procurava... Se doesse, se fosse uma dor, você não suporta tanto, você acaba procurando o remédio, vamos dizer. Mas assim é mais complicado, né? E com relação ao melanoma, melanoma é o mais grave de todos, né? Melanoma é muito grave, né? É um câncer que dá metástase. Os outros cânceres de pele, eles têm uma taxa baixíssima, quase que zero de metástase, que é o tumor ir para outros órgãos, né, espalhar. Mas o melanoma não. Ele é um tumor extremamente agressivo e que às vezes você vê a manchinha na pele. Quando você vai fazer os exames de imagem, o paciente já tem lesão cerebral e aí por aí vai. Sério? Ele é bem agressivo.
Ele chega a atingir o cérebro e tudo? Né? Vários órgãos. É mesmo? Inclusive lesões íntimas também podem acontecer, tanto lesões vaginais, anais, podem acontecer. É um tumor bem grave mesmo. É comum aqui no estado? Ele não é tão comum, mas a gente Graças tem a Deus. observado, graças a Deus, o aumento do número de casos, que é algo geral no Brasil como um todo. A gente vê que os casos estão aumentando. E aí precisa um estudo maior em relação a isso, se seriam mais diagnósticos ou se realmente o número da doença está aumentando. Porque a gente tem aquela questão do problema dos dados, né? Hoje a gente tem evoluído muito nisso, então a gente ainda está nessa avaliação. Mas para esses pacientes de melanoma, o importante é lembrar, se você tem um familiar que já teve, procure sempre um dermatologista para examinar todas as suas pintas. Essa herança genética influencia bastante, né? Se você já tem um caso, não custa nada se prevenir desde cedo. Se você pudesse dar um conselho para as pessoas com relação a essa prevenção, seria o quê? Usar o filtro solar. Filtro solar salva a pele, literalmente, né? Gente, salva a pele. Se você é muito vaidosa, melhora a sua pele, melhora as suas rugas. A gente fala que o protetor solar é o melhor anti-idade que existe. Se você chega no meu consultório e diz, doutora, eu tenho preguiça de fazer tudo, então use só seu filtro solar e seu sabonete e sua pele vai ficar maravilhosa. E além disso, a gente que trabalha com câncer de pele, é muito triste pra gente ter que fazer cirurgias grandes, ter que deixar uma deformidade. Então, assim, você usa o filtro solar, você previne uma doença, é uma doença prevenível, né? É uma doença prevenível, principalmente agora com o aumento das temperaturas praticamente em todo o mundo, aqui no Brasil. Então, aqui em São Luís, por exemplo, a gente está numa cidade, o vento talvez amenize um pouco essa situação, né? A gente está numa ilha, o vento, essa sensação térmica fica um pouco diluída por causa do vento, mas nós temos uma exposição solar muito grande, né? E como a gente não sente tanto, é a questão da dor, como a gente não sente tanto, parece que não acontece, né? Exatamente. Mas é preciso, dezembro é para isso, né, doutora? Dezembro é para isso, inclusive lembrar das crianças, gente, crianças a partir de 6 meses, utilize o filtro solar. Que aí você também já está prevenindo que seu filho tenha um problema ali no futuro. Pois é, gente, a gente falou muito em questão de marquinhas de biquíni, dessa coisa toda, mas a gente não está falando, na verdade, de vaidade. Nós estamos falando de necessidade de prevenção. Isso. Usar protetor solar não é uma questão de vaidade, não é uma questão de eu posso, não posso. É assim como você compra um remédio, para qualquer remédio. Compra o protetor solar. Passa o protetor solar, né, doutora? Eu falo que é igual escovar o dente, tem que ser. É igual escovar os dentes. E quando solar. A gente transforma num hábito, eu acho que fica mais fácil. Tranquilo, né? Para mim é um hábito já. Sim. Eu não sei sair de casa sem passar o protetor solar. É como se eu fosse escovar os dentes, não sai de casa sem escovar os dentes, né? É mais ou menos por aí. Vamos apelar para o bom senso dessa forma. Daquela forma bem prática. Não estou querendo tirar seus clientes, não. Eu quero que as clientes vão lá só ficar mais bonita e não tratar de doença, né? Eu também quero isso. Então, gente, é sobre isso que nós estamos falando. Dezembro Laranja é um mês de alerta, de conscientização dos cuidados com a pele para a prevenção do câncer de pele. Principalmente agora com esse aumento de temperatura, vamos tomar mais cuidados. Doutora Cássia Leite, muito obrigada por sua participação, por essa conversa, por esses esclarecimentos. A gente fica aqui brincando, mas é para que você entenda melhor a nossa mensagem. Sim, né? É isso aí. Muito obrigada e bom Obrigada dia. Bom dia para você também, que está aí do outro lado. Você sabe que todo dia eu estou esperando você aqui com meu protetor solar por causa das luzes do estúdio. Eu não perguntei. As luzes do estúdio. Não deixa você tomar café. As luzes do estúdio, de alguma forma, porque a gente pensa, mas essa luz aí não atrapalha nem a visão, imagine. Sim. Em relação ao câncer de pele não tem problema não, mas em relação a manchas, elas podem gerar uma certa mancha, uma pigmentação reativa. Mas câncer de pele não, elas não geram câncer de pele. Então Pode ficar sossegado. Então eu vou continuar meu discurso. Eu estou aqui todo dia com meu protetor solar de todos os dias, meu companheiro de todos os dias, até para evitar a mancha que a luz do estúdio vai me trazer, do sol e de tudo. Mas o importante é passar para você essa mensagem. A gente está brincando, mas câncer de pele mata e é preciso cuidar. Tchau e até a próxima.